Olá, bem-vindos ao hashtag Fica em Casa Aprendendo. Hoje, aula de espanhol, professora Leda Jane. Vamos começar? Já pegaram seu material, já estão confortáveis, sentado, coluna ereta, caderno do lado, né? Caneta, tá? Então, vamos anotar. Hoje nós vamos conhecer e estudar os substantivos e adjetivos. Na aula de hoje, nós teremos dois blocos dessa aula, tá? Então, é uma aula bem extensa, é um assunto bem extenso. Nós vamos trabalhar primeiramente os substantivos, tá? Então, nós vamos ver o conceito de substantivo, nós vamos ver a classificação, o gênero, número e o grau. Los substantivos, conceito, clasificación de los substantivos, géneros de los substantivos, números e grados. Vamos ver o conceito de substantivo. Bem, vocês estão acostumados em português a saber desde lá do ensino fundamental, tá? O que é um substantivo. Substantivo é aquela classe de palavras que dá nome aos seres, certo? Não é diferente em espanhol. Los substantivos designam uma classe de palavras variáveis que nombram seres em geral. Personas, animales, objetos, lugares, sentimientos, etc. Assim, os substantivos são palavras que variam em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grado, aumentativo e comparativo. Observem que a sua classificação aqui, né, a sua variação é a mesma da língua portuguesa. Uma observação, gente. Feminino, em espanhol, feminino, se escreve desta forma, com a letra E, ok? Vamos lá? Clasificação de los substantivos. Clasificação de los substantivos. Eu tenho aqui, anote, gente, tem bastante, tá? Substantivo simples, que da mesma forma que se fala, se escreve em português e espanhol, são palavras formadas por apenas um termo, assim como em português. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? Exemplo, que exemplo se escreve com J, tá certo? Aqui eu coloquei em português. Então, la casa, a casa. Aí vocês, quem é fã de série, vai lembrar de La Casa de Papel, né? El ojo, o olho. Observe que eu tenho apenas, tá, um termo. Substantivo composto se escreve e se pronuncia substantivo composto. Substantivo composto. São formados por duas ou mais palavras, da mesma forma, mesma estrutura da língua portuguesa. Então, exemplo, el para-brisas. Na língua portuguesa, eu separo com o hífen o nome para-brisas. Em espanhol, não, tá? Então, el para-brisas ou el para-águas. El paraguas, tá? O guarda-chuva. Vamos aqui para o próximo. Substantivo comum. Substantivo comum se escreve bem parecido com a língua portuguesa, tá? O que altera é que eu coloco uma tilde, tá? Lembra do sinal gráfico de espanhol, que chama-se tilde, e encerro com N, tá? São palavras que indicam elementos da mesma classe sem nomeá-los em particular, ou seja, expressam de modo geral determinada coisa. Também a mesma forma da língua portuguesa. Então, não tem muito mistério para se trabalhar isso aqui, para se aprender. Las personas, as pessoas. El professor, o professor. Aí eu volto a dar um toque para vocês. Professor em espanhol é escrito apenas com S, pronuncia da mesma forma, tá? E você pode confundir com maestra, tá? Maestra ou maestro. Também significa professor, mas como nós já vimos em outros momentos, maestra geralmente é utilizado para professores de ensino fundamental menor, certo? A mulher, lembra de forçar a letra J com som de R, tá? A mulher. Então, a mulher. La ciudad, a cidade. La montaña, a montanha.
Em algumas palavras, só para reforçar, esse N aqui com esse tio em cima é a grafia obrigatória, tá bom? Vamos lá. Substantivo individual. Esse eu não vejo em língua portuguesa, nunca vi esse termo. Vamos ver se tem alguma diferença? Diferentemente do substantivo comum, os individuais expressam singularidade, ou seja, nomeiam algo de modo singular, tá? É uma coisa específica. E eu tenho como exemplo la canción, a canção, el pájaro, e el lápis. Observem, pájaro eu escrevo com J, tá, gente? Classificação de los substantivos em substantivo concreto, como tem em português, e abstrato. A diferença vai estar só na escrita e na pronúncia do substantivo abstrato, que fica abstracto. Mas vamos ver primeiro o substantivo concreto. São as palavras que existem concretamente no mundo, ou seja, que podemos perceber pelos sentidos, tá? Nós temos 5 sentidos, então nós podemos perceber essas palavras, esse substantivo concreto a partir disso. Também da mesma forma, mesma conceituação que na língua portuguesa. Eu botei aqui como exemplo la pelota, que é uma coisa que os meninos principalmente adoram, né? Bater uma bolinha. Então, la pelota e la flor, desculpem. Tá se aproximando do Dia das Mães, né? Então, pintem uma florzinha para a mãe de vocês. Colham, não vão roubar a flor, colham, tá? Uma flor e deem para a flor, mamãe de vocês. Substantivo abstrato, substantivo abstracto. São as palavras que indicam conceitos, ideais, sentimentos e sensações. La felicidade. La tristeza. Escreve e pronuncia-se, escreve como a forma da língua portuguesa normal, porém pronuncia-se com um pouquinho mais de força no Z, tá? Tristeza. Vamos para o próximo. Substantivo próprio. Como se escreve e se pronuncia em espanhol, substantivo próprio. Tá? Substantivo próprio. São palavras que indicam o nome de pessoas, lugares, estados, cidades, países e são escritas com a letra inicial maiúscula, mesma regra da língua portuguesa. Exemplo, Luísa, Madalena, Porto Alegre, São Luís, né? Leda, meu nome. Substantivo coletivo, tá? Muda aqui a escrita, acrescenta-se um C e pronuncia-se com bastante ênfase na letra C. Coletivo. São palavras que nomeiam um grupo formado por elementos de um mesmo tipo. Canhaveral, para canavial. Arquipélago, jauria, matilha, flota, para frota, pés para cardume, tá? Aqui ficou cardume em espanhol, tá, gente? Então, como eu estou traduzindo para vocês, aqui era cardumen para se referir a peixe, tá? Isso aqui é peixe. Substantivos primitivos. São palavras que não derivam de outras. Exemplo, el pan, o pão. Pão não vem de nenhum tipo de derivação. La calle, assim mesmo, com os dois L's entre língua dental, tá? A rua. Substantivo derivado, se escreve e pronuncia-se da mesma forma da língua portuguesa e são palavras que derivam ou provêm de uma outra palavra, da mesma forma como se conceitua em português. El panadeiro, significa, traduzindo, o padeiro, tá? El callejeiro, relativo à rua ou da rua. Observem que panadeiro vem de pan,
Callejero vem de calle. Substantivos partitivo. Substantivo partitivo. Bem, professora, também nunca ouvi falar desse. E aí, como é que é? O que significa substantivo partitivo? Vamos ver? São palavras que indicam a divisão de algo. São palavras que indicam divisão. Exemplo, la mitad, que significa metade. Um tercio, que significa um terço, tá? Substantivo múltiplo. São palavras que indicam multiplicação de algo, enquanto esse aqui eu divido algo, esse aqui eu multiplico, tá? Então, exemplo, duplo ou doble. Duplo ou doble significa duplo, e triple ou triplo, que significa triplo, tá? Em português, nós temos o substantivo partitivo também, tá? E temos também o multiplicativo, quando a gente se refere à divisão e multiplicação, tá bom? Vamos lá. Gênero dos substantivos. Gênero dos substantivos. Em espanhol, género de los substantivos. Géneros de los substantivos. Da mesma forma, né, que na língua portuguesa, no espanhol os substantivos variam de gênero. No entanto, fique atento, muitas palavras em português que são consideradas femininas ou masculinas, em espanhol mudam de gênero. São os substantivos heterogenéricos que nós vamos ver em uma próxima aula. Exemplo, el árbol, a árvore. La nariz, o nariz. El puente, a ponte. Aí aqui eu tenho só uma ilustração para vocês do tipo de substantivo anterior, tá? Então, eu tenho el garage, no masculino, el garage. Traduzindo em português, a garagem, tá? El linguagem, a linguagem. El árbol, a árvore. Agora eu vou aqui nesse slide, mostra, fique de olho. Para entender melhor o gênero dos substantivos, vale lembrar como são os artigos definidos. Artículos definidos no espanhol. El significa o. Aí a gente volta bem aqui para vocês observarem essa regrinha aqui, tá? Algumas palavras são consideradas femininas ou masculinas em espanhol, elas mudam de gênero. Olha só, tá? El árbol. A árvore, para nós, é um substantivo feminino, tá? Em espanhol também é um substantivo feminino, mas eu vou utilizar o artigo que lá a tradução seria o. Então, aí se aplica esta regrinha, ok? Vamos lá. El, o, los, os, la, a e las, as. Número de los substantivos. Número de los substantivos. Outra classificação do substantivo, tá? Então, os substantivos variam em número, ou seja, podem aparecer no singular ou no plural. No singular, como é que funciona? O substantivo no singular é um termo que expressa uma unidade. Não tem mistério, tá? Então, la flor, la casa, el mes, el pez. No plural, geralmente é indicado pelo acréscimo do S, tá, gente? No caso de palavras terminadas em vogais. Olha a regrinha aí. E pelo acréscimo de ES, no caso de palavras terminadas em consoantes. Para formar o plural dos substantivos que terminam em Z, basta acrescentar a terminação CES, CES, tá? Exemplo, las casas, as casas. Aí, no caso, casa termina com uma vogal, então eu apenas acrescento o S. Las emociones, também termina em ES. Esse aqui eu tenho
uma diferenciação. Ele entra aqui, tá? Nessa regrinha aqui, acréscimo de ES. Los peces, los peces. Lembra que eu falei aqui que as palavras dos substantivos terminados em Z, bastava acrescentar CES, retira-se o Z e acrescenta-se a terminação CES, é o caso de los peces, que termina em Z, pez. Dando continuidade ainda ao número dos substantivos, tá? Algumas palavras são invariáveis e não sofrem alteração de número, ou seja, são iguais tanto no singular quanto no plural. Que palavras são essas? Então, eu peguei alguns exemplos aqui. La crisis ou las crises. A crise ou as crises. O substantivo não altera. O que eu tive alteração aqui foi no artículo, ok? El ómnibus ou los ómnibus. Mesma situação. Ônibus é um substantivo invariável e tanto faz no singular como no plural, ele apresenta a mesma forma, tá? E aí eu vou alterar apenas os artículos. El para-raios, los para-raios, o para-raios, os para-raios, segue a mesma regrinha. Vamos lá? Grados de los substantivos. Grados de los substantivos. Eu tenho dois grados, que é grau, tá? Então, 2 graus. Como em português, eu tenho o aumentativo e o diminutivo. Vamos dar uma olhadinha no grado aumentativo. Mujerona, para mulher. Mujerona. Palavras que indicam a ideia de aumento e grandeza geralmente ocorrem da seguinte maneira. On, para masculino. Ona, para feminino. Mujer, mujerona. Aso, para masculino. Asa, para feminino. Então, para bola eu tenho pelota ou pelotaço. Masculino, ote ou ota no feminino. Amigo, amigote ou amigota, tá? Amigão. Vamos lá. Aqui eu tenho o gatito e a casita. Grado diminutivo. Outro grau também dos substantivos da língua espanhola, que também tem na língua portuguesa. Para gato, gatito. Para casa, casita. Indica a ideia de redução e diminuição e geralmente apresenta as seguintes terminações. Anotem aí. Ito para masculino, ita para feminino. Café, cafecito para cafezinho. Ilho, ilho ou ilha para feminino, ilho masculino, ilha feminino. Exemplo: vaca, vaquilha, vaquilha. Ico ou ica, ico masculino, ica feminino. Libro, librico, para livrinho, librico, tá? Então, você anotando essas terminações, eu vou dar uma voltar aqui rapidinho. Vocês anotando essas terminações, vocês conseguem fazer os graus, tanto aumentativo quanto diminutivo, dos diversos substantivos sem muita dificuldade. Anotaram? Vamos lá? Anotar esse aqui rapidinho. Lembrando sempre, gente, que em espanhol a gente tem que ficar treinando a fala. Então, treinem, leiam, busquem músicas em espanhol que vocês vão conseguir desenvolver bem legal, certo? Então, meus queridos chicos e chicas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hasta la vista, hasta luego.